Olá, amigos da TVL, está começando o programa Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nos 30 minutos próximos, vamos discutir sobre a rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol nas séries A, B, a Série D, onde o Metropolitano, depois de vencer neste domingo o Botafogo no estádio do SESI por 1-0, encaminhou classificação à próxima etapa da competição e a classificação colocando o time de Blumenau em primeiro lugar depois da vitória de ontem. Também vamos falar do Blumenau que venceu o Pinheiros, a saída do técnico Giovanni Nunes do comando técnico, da rodada, claro, do futebol de um modo geral. E no programa de hoje eu recebo o zagueiro Marcos Vinícius, o Pipo, zagueiro do Clube Atlético Metropolitano, que entrou no segundo tempo em Lajeado na vitória sobre o Lajadense e ontem jogou toda a partida, os 90 minutos, contribuindo para esta vitória e esta classificação do Metropolitano. Pipo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui no programa Meia Hora. Obrigado, Vilmar. Tudo bem? É muita, hoje ainda mais com um dia como hoje, com uma vitória, com a classificação, vendo o torcedor feliz, é tudo que a gente queria. E você que é blumenauense, imagino que esteja, todos estão felizes, mas você tem um significado a mais essa vitória, né? Com certeza, né? A gente se preparou muito e eu particularmente, nesse período que eu tive ausente do time, procurei treinar, trabalhar bastante para que quando chegasse essa hora eu tivesse preparado e eu sabia que ontem eu tinha que pegar um pedacinho do coração de cada blumenauense que torcia pelo Metropolitano e botar em campo para a gente poder se classificar. É a dispensa, até inesperada, imagina vocês do grupo, em relação ao capitão Thiago Couto, a lesão do Lino, é que ele está um negócio, né? Quem está trabalhando, está treinando, uma hora aparece a oportunidade. Ainda mais no futebol, né? Que é tudo muito dinâmico, é muito rápido. Às vezes você não está se programando para jogar e joga, às vezes você se programa e não joga. Então, esses fatores que você mencionou e acho que com a minha dedicação e provando para o professor Abel que eu tinha condições de quando surgisse uma oportunidade dar conta do recado, acho que isso tudo me ajudou ontem. Bom, no jogo em Lajeado você entrou no segundo tempo, porque a lesão do Lino foi no finalzinho do primeiro tempo, e o time estava já ganhando o jogo por 2-0, estava num ritmo, né, acelerado no jogo, que resultou na vitória de 4-0. Naquele momento parece que foi natural a tua entrada. Onde tu sentia um pouquinho começar o jogo na frente da torcida? Olha, acho que a equipe inteira ontem estava numa expectativa muito grande. Você pode até ver alguns lances, a gente até se esbarrava, às vezes um chutava a bola antes, poderia ter tocado, e ali atrás a mesma coisa. A gente fica naquela expectativa, e como você mencionou, por ser de Blumenau, a expectativa é muito grande, mas passando alguns minutinhos a gente se acostuma e entra no clima do jogo. Pipo, aliás, por que Pipo? É de infância, né? O meu pai, com alguns meses de vida, tinha uma brincadeira, brincavam lá no meu rosto aqui, me chamavam de Pipo, 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 e eu sorria muito. Então acabou pegando, minha prima entoou esse coro de Pipo, 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 e agora ficou. Porque é Marcos Vinícius Moser Los. Los. Isso. E aí o Pipo vem de infância. O Pipo é de infância. Pois mas eu estou percebendo no futebol, por exemplo, a mídia, usando muito Marcos Vinícius. Alguns, às vezes, nós aqui de Blumenau, porque te conhecemos aqui. Como é que foi quando tu saiu daqui? Tu jogou em São Paulo, passou pela base do Grêmio? Foi um período muito bom, assim, né? Eu era criado em Blumenau, né? Passei toda a minha infância em Blumenau, estudando, jogando na associação da Hering. E aí surgiu essa oportunidade de ir para o Grêmio, né? Até então eu nunca tinha saído de casa, então sempre procurei levar o Marcos Vinícius junto, né? Então para Porto Alegre foi dessa forma, para o Rio de Janeiro, quando eu joguei o Campeonato Carioca, da mesma forma, em Alagoas, em São Paulo, e aqui eu procuro levar esse nome porque eu acho que eu gosto do nome que eu tenho e também porque eu acho que se impõe um pouquinho mais, né? É verdade, o nome é composto, né? Tem uma maior força, né? Exatamente. Agora, Marcos, em relação à tua carreira no futebol, ela teve alguma influência da família, de alguém, ou foi uma coisa do garoto, quero jogar bola? Foi uma coisa mais minha, assim, meu pai não tem nenhum histórico no esporte como profissional, nem ninguém na minha família tem. Eu que gostei sempre de futebol, assistia muito na televisão e aí aceitei, com 6 anos, iniciei na associação da Hering a jogar e vi que eu levava jeito e fui cada vez mais plantando esse sonho dentro da minha cabeça e as coisas foram acontecendo e vem acontecendo até hoje. Só no futebol ou no futsal também? No futsal também, né? Iniciei no futsal na Hering primeiro,
Passei assim um ano, 2 anos, a partir dos 6 anos só no futsal. Depois procurei levar os dois, o campo e o futsal ao mesmo tempo. E aí até que chegou um momento, um pouco antes de eu ir para o Grêmio em 2005, que aí eu decidi, não, eu vou ser jogador de futebol de campo, e aí a partir daquele momento só fiquei com futebol de campo. E sempre zagueiro? Não, fui voltando, né? Quando menor, por eu ter um chute um pouquinho mais forte do que os outros, por ser maior assim, eles me colocavam até de volante, um pouco de meia, por chutar mais forte, aí o goleiro era menor, então chutinha em cima eu fazia gol. Mas aí conforme eu fui crescendo demais, eu vi que as minhas características eram mais para a posição de zagueiro, e aí acabei gostando de estar ali e estou feliz onde eu estou. Marcos Vinícius, em relação aos treinadores, que foram muitos, que você já trabalhou, né? Imagino que tenha assimilado muita coisa também na carreira. Tem alguém assim que te ajudou nessa vida profissional da bola? Tem. Eu tenho que mencionar alguns, né? Primeiro, os que fizeram surgir esse sonho dentro de mim, né? Que foi o Jorginho, né? Que era treinador de futsal até pouco tempo da Hering, e o Vanderlei, que era do futebol de campo. Os dois, praticamente, trabalhei com eles mais de 6, 7, 8 anos, então foram eles que colocaram na minha cabeça que eu tinha condições de seguir uma carreira profissional, então devo isso a eles, e a partir do momento que eu ingressei no futebol profissional e também em Porto Alegre, que eu julgo como se foi o divisor de águas, que eu comecei a acreditar. Tem um treinador, o James Freitas, foi até da categoria de base do Metropolitano, que apostou em mim num clube grande, e eu acho que consegui dar uma resposta positiva. Então foi muito legal, esses 3 treinadores. Também tive uma passagem pelo Tupi de Gaspar, que também foi muito importante. Tive lá o professor Alaércio, né, que foi jogador também. Então esses todos foram muito importantes. Você também é daquela geração do Grêmio que foi campeão brasileira sub-20, que estava o Paulinho, aquele que jogou no Metropolitano? Exatamente, nós éramos do mesmo time, né? Jogamos naquele campeonato, fomos campeões, até aquele ano foi muito importante pra gente. A gente ficou em 5º lugar na Copa São Paulo, de futebol júnior, a gente foi campeão da Copa BH e foi campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, os 3 campeonatos principais a gente tivemos boas atuações. O Paulinho está no futebol japonês agora, né? Até falei ontem com o pai do Paulinho lá no estádio do SESI, está feliz da vida lá. Bom, e daqueles meninos que jogaram contigo aí, tem alguém aí que está no time principal do Grêmio, jogando, fazendo sucesso por aí? A gente pode mencionar o Douglas Costa, está no Shakhtar Donetsk, né, que jogou um pouco tempo no profissional do Grêmio. O Rafael Carioca, que jogou no Grêmio. Tá no Vasco agora, né? Estava no Vasco, acho que retornou para a Rússia, ele é jogador do time da Rússia, estava emprestado no Vasco. Tem o Maílson, que está no Figueirense, hoje atuando no Figueirense. O goleiro, o Cássio do Corinthians, não é da mesma turma, ele saiu um pouco antes desse período, mas também fez parte desse grupo por um pedaço. O Carlos Eduardo do Flamengo, então o Lucas do Liverpool, então tem alguns aí importantes aí. E acaba fazendo amizade. Você tem ainda contato com essa gente? Sim, a gente contata através das redes sociais, fica mais fácil, né? Então a gente tem esse contato, de vez em quando conversamos, lógico que cada um com a sua agenda, mas procuramos bater um papo. Na época que você estava já chegando para o profissional lá, que era o Celso Rotti, né? Exatamente. Ele não deu uma conversada no pé do ouvido, ó, porque lá no Inter ele aproveitou e bem o Damião, né? Que era menino aqui da região. Eu até... É um momento assim um pouco difícil para mim, por eu ter sido campeão brasileiro, eu tinha a oportunidade de ingressar no profissional, mas aí por alguns motivos extracampo não foi possível, nada comigo, foi por uma opção dele, ele preferiu promover o Simon naquela época, que até hoje está lá, que é mais novo do que eu, ele optou teve essa decisão e eu tive que acatar, infelizmente não foi possível. Bom, eu recuperei um pouquinho aqui do histórico do Marcos Vinícius, pela passagem, claro, em outros clubes, porque muitos entendem que a relação do Marcos Vinícius com o Metropolitano se deve a ele ser nascido aqui, ser blumenauense, mas ele teve outras passagens, como disse, no Grêmio, jogasse lá em São Paulo, na Catanduvense, foi, não? Joguei na Catanduvense. Jogou no Rio também. No Rio de Janeiro, no Boa Vista, no Asa de Arapiraca, em Alagoas, a Série B. Então... Já andou um pouco bom caminho aí pela frente até parar. Qual é a tua idade aqui. Agora? 24 anos. Ah, mas tá começando ainda, né? Tem muito pela frente. Tô no auge, né? Eu acho, tô na idade assim pra crescer na carreira. Né? E tem aí gente com 39, 40, como o Zé Roberto, o Alex do Curitiba, o Dida, que tá lá, o goleiro. Aí você vai me dizer, poxa, mas o zagueiro com tanta idade, o Mauro Galvão jogou até os 40.
Zagueiro normalmente demora um pouquinho mais para aparecer. Eu acho que, tirando algumas exceções que sempre existem... Se bem que ele começou cedo, né? E com 17 anos já foi campeão brasileiro. Estou falando do Mauro Galvão. Eu acho que o futebol é questão de oportunidade, né? O Paulinho do Corinthians surgiu, tem 26 anos, 25 anos e surgiu há alguns anos no futebol, né? Você tem o William, que foi zagueiro do Grêmio, do Corinthians também, que agora aposentou, que iniciou com 28 anos. O próprio Chicão, que se destacou aqui no Figueirense, né? Já tinha uma certa idade. Então, goleiros também é um pouco mais velho que se destacam no cenário. Então, tem que ter essa paciência. Bom, feita essa retrospectiva da carreira, vamos falar do momento que tu vives, que o Metropolitano está vivendo, e vamos começar pelos jogos da Série D, pelo Grupo 7, porque de lá vem um adversário do Metropolitano. Vamos conferir a rodada, os jogos do final de semana, a última rodada da fase de classificação do Grupo 7 do Campeonato Brasileiro de Futebol, que apresentou lá no Bruno José Daniel, Santo André 3, Marcílio Dias 2. Até os 42 minutos do segundo tempo, o Marcílio Dias empatava em 2-2 e estava garantindo a vaga e se classificando para ser o adversário do Metropolitano. E aí no finalzinho o Santo André fez o terceiro, classificou. O Juventude venceu a Penapolense por 1-0, lá deu a lógica no Alfredo Jaconi. Situação do Grupo 7, classificação do Grupo 7 do Campeonato Brasileiro. Juventude campeão do grupo, 15 pontos. O Santo André é o segundo colocado com 14. O Marcílio chega nos 11, Penapolense 9, Vila Nova 8, os três últimos fora da competição. Vamos agora ao grupo 8, grupo do Metropolitano, que apresentou neste domingo a vitória do Metropolitano sobre o Botafogo, em jogo disputado no estádio do SESI. O gol foi do Jones a 12 minutos da etapa complementar de partida. 1.904 torcedores foram ao estádio do SESI, pouca gente pela importância do jogo. J. Malucelli e Lajadense empataram em 0-0, Londrina folgou nessa última rodada da fase de classificação. Metropolitano primeiro do grupo, 13 pontos, o mesmo número de pontos do Londrina, só que no critério de desempate está aí no saldo de gols, porque também em número de vitórias cada um somou 4, o Metropolitano teve um saldo positivo de 3 gols contra nenhum, zerado o saldo do Londrina. Por isso, o Metropolitano primeiro, segundo o Londrina. O J. Malucelli não classificou com 10, nem o Botafogo com 9 e nem o time vice-campeão do Rio Grande do Sul, o Lajadense. Bom, agora a próxima rodada, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série D, tem agendado, pelo menos de acordo com a tabela original da CBF, para domingo, dia 1º, no Estádio do Café, às 3h30, Londrina e Juventude. E no Estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, 4 da tarde, Santo André e Metropolitano. Está lá na tabela original da CBF a data e horário. Só que existe uma possibilidade dessa partida ser antecipada para o sábado, porque o Santo André tem mandado seus jogos aos sábados. Hoje à tarde a CBF deve se posicionar a respeito e definir. Bom, vocês tinham uma preferência em relação ao adversário, ou o Santo André, que caiu aí de acordo com os resultados, é esse o adversário e vamos jogar bola? Acho que pelo equilíbrio do grupo 7, tanto quanto o nosso grupo, não temos o privilégio de preferir um adversário, né? A gente viu ali o Juventude, que era um possível adversário, o Santo André, o Marcílio, a própria Penapolense, se tivesse vencido, o Juventude estaria classificada. Então, acho que as 4 equipes são muito fortes e foram muito fortes nesse campeonato. Nos veio o Santo André. Acho que nos resta agora estudar esse time aí, que pelo que eu vejo nos últimos jogos teve boas atuações, recuperou na competição e conseguiu se classificar. Então merece a nossa atenção e merece muito cuidado na partida lá. Pois é, o Santo André, que tem o Nequinha, que já jogou aqui, né? O Paulo Roberto, que treinou ano passado o Arapongas, que jogou aqui com o Metropolitano, que é o treinador deles lá. O Santo André já foi campeão da Copa do Brasil, tem um belo estádio. Conheces lá o Bruno José Daniel, né? Eu nunca jogou lá? Não, lá eu nunca joguei, não. Mas tem conhecimento que é um bom estádio. Conheço que é um bom estádio, sim. E o fato de jogar a primeira lá, a segunda aqui? Eu não enxergo assim, como tanta vantagem assim, porque se nós não marcarmos gol fora de casa, a gente traz uma responsabilidade para Blumenau, que se o Santo André fizer um gol aqui, nos obriga a vencer o jogo no mínimo. Por exemplo, um jogo de 0-0 lá, ele fazendo um gol aqui, nós temos que vencê-los, porque o 1-1 dá a classificação para eles. Então eu vejo como igual. A vantagem de jogar em casa, sim, decide em casa, mas também é necessário muita atenção nesse tipo de regulamento aí do gol fora de casa. O ano passado aconteceu que o Metropolitano também ficou em primeiro lugar na
fase de classificação, empatou lá em 0-0 com o Juventude, numa tarde de domingo muito fria, com chuva. E aí aconteceu que na segunda fase faria o mata-mata, a segunda partida em casa. Ganhou do Mogi lá e aí tropeçou aqui e ficou de fora. Mais uma estatística aquele problema do SESI que foi criado. Não acreditas nesse negócio do SESI? Não acredito. Ontem mesmo a gente conversando, nós tínhamos que deixar isso de lado. Se o torcedor quiser levar isso adiante, eu acho que não é necessário, porque é momento de vitória. Acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse pensamento e pensar nas vitórias que a gente pode conquistar. No último programa esteve aqui o Emerson Luiz, que é colega jornalista lá da RIC Record, e a gente fazia uma recapitulação sobre esse negócio, né? Do time, inclusive, que jogou lá com o Mogi Mirim. Você estava no grupo, o Elton estava suspenso, o Dida era o reserva do Flávio. Quer dizer, daqueles que jogaram ontem e venceram o Botafogo, ninguém estava em campo no jogo que o Metropolitano foi desclassificado no ano passado. É verdade. Então era outro time, outra proposta. O adversário é outro também, né? O Botafogo de Ribeirão Preto não é o Mogi Mirim, e os jogadores são diferentes, o campeonato é outro ano, é outra situação. Agora me pareceu que no jogo de ontem o grupo estava fechado, focado, não tinha clima de já ganhou. Se bem que as circunstâncias eram outras, porque o Metropolitano voltou para o campeonato depois da vitória contra o Lajadense, né? E mais do que isso, eu percebi ontem, além do foco no jogo, uma equipe madura, experiente. Nossa equipe está com alguns jogadores experientes, né? Até pelos anos passados, pelas experiências que a gente teve já com o Metropolitano ou até outros jogadores com outras equipes, nos dá essa bagagem para nesses momentos saber como lidar nessa situação. E foi muito legal, assim, porque o nosso grupo está realmente muito fechado. A gente entrou assim, acho que pelo fato de nós estarmos lá no buraco, né, quase fora, todo mundo já planejando, alguns planejando 2014, tudo isso fortaleceu a gente e impediu qualquer sentimento de já ganhou ou de desmerecimento ao adversário. Marcos Vinícius, o que aconteceu com o grupo depois daquela derrota lá para o J. Malucelli, para o jogo do Londrina, onde o Metropolitano perdeu em casa, para esses dois últimos jogos que o time mudou da água para o vinho? Eu acho que a equipe conseguiu assimilar o que tinha de bom e o que tinha de ruim. Então, acho que numa equipe você tem jogadores com diversas características. Se você tivesse somente uma característica, acho que não dá certo. Normalmente não dá certo, vai até um certo ponto e para. Então, acho que esse foi reconhecer as dificuldades, as limitações, achar uma forma de jogar dentro dessa situação, dessas limitações, dessas qualidades, e acho que acabou encaixando. Então, um pouquinho de sorte, um pouquinho de inteligência do nosso treinador, um pouquinho de mais atitude da nossa equipe, de mais união. Acho que isso tudo culminou nisso que aconteceu. Vamos ver a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Eu sei que você jogou lá no Grêmio, já sabe que o Grêmio ganhou do Flamengo, enfim, aquelas coisas que o torcedor aqui torce para os times de fora e quer recapitular alguma coisa. Santos 2, Vitória 0, Flamengo 0, Grêmio 1, foi em Brasília o jogo, Ponte Preta 0, Cruzeiro 2, caiu Paulo César Carpegiani, técnico da Ponte Preta, já tinha caído no jogo contra o Criciúma pela Sul-Americana. Falar no Criciúma, o Criciúma com o interino Silvio Criciúma venceu o Coritiba por 2-1 no sábado à noite. Tivemos Atlético Mineiro 2, Portuguesa 1, Bahia 2, Náutico 0, São Paulo com 55 mil torcedores lá no Morumbi. Né? O São Paulo venceu o Fluminense por 2-1. Vasco 1, Corinthians também 1 lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Internacional 3, Goiás também 3 em Novo Hamburgo. Atlético do Paraná 2, Botafogo 0. Com os resultados, a classificação do Campeonato Brasileiro de Futebol apresenta o Cruzeiro líder 31 pontos, Botafogo 29, Grêmio 28, Atlético do Paraná 27, Corinthians 26, Coritiba 24, Bahia e Internacional com 23, Vitória e Goiás estão com 22, o Vasco tem 20, Atlético Mineiro e Santos ao lado do Flamengo com 19, com 18 o Fluminense. O Criciúma é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 17. Na zona do rebaixamento, Ponte Preta 15, São Paulo 14, Portuguesa 13, Náutico 8. O Náutico, por exemplo, tem dois jogos a menos em relação aos demais. O Inter e o Santos têm um jogo pendente cada um. Te surpreende essa classificação? Por exemplo, o Cruzeiro líder, o São Paulo lá embaixo, Marcos Vinícius? Surpresa não, porque o Cruzeiro vem ao longo dos anos construindo um time, né? Ele sabíamos todos que o Cruzeiro precisava de uma reformulação e ele foi construindo um time, contratando um jogador aqui, outro lá.
e conseguiu agora formar uma equipe muito forte. Ao meu ver, hoje é o time mais forte desse campeonato, que está no melhor momento. E o São Paulo lá embaixo é uma surpresa. O São Paulo, pela tradição, sempre foi um time que chegou nas cabeças, sempre brigando por títulos, e está brigando para não cair. É uma situação diferente. Acho que até eles mesmos estão surpresos com essa situação. E tem jogadores de qualidade lá que podem tirar o São Paulo desta situação. Agora, claro, tinha até esses dias o Coritiba na liderança. Daqui a pouco apareceu o Atlético entre os 4 melhores. A rivalidade no futebol do Paraná está em alta. Vamos ver a rodada última do Campeonato Brasileiro da Série B, né, que apresentou durante a semana que passou a vitória do Avaí sobre o América Potiguar por 3-2 lá em Natal. O Joinville na sexta-feira bateu o São Caetano 1-0. Nós tivemos a derrota do Palmeiras para o Boa Esporte 1-0. Para variar, a Chapecoense tropeçou diante do Bragantino em Bragança Paulista. Digo para variar porque o líder Palmeiras perdeu, aí o segundo colocado também a Chapecoense acabou perdendo. E o Figueirense venceu o Oeste por 3-0. Foram os principais jogos e de interesse, inclusive, pela participação dos clubes aqui de Santa Catarina. Vamos à classificação do Campeonato Brasileiro Série B, depois da realização de mais uma rodada da competição nacional, a Série B, que viveu nesse final de semana a 17ª rodada. O Palmeiras é o líder, tem 40 pontos, a Chapecoense 36, Sport Paraná Clube 30. O Boa Esporte crescendo 29, Joinville tem 27 ao lado do América Mineiro, Figueirense e Avaí estão com 26. Vale lembrar que a Chapecoense tem um jogo pendente e essa partida será realizada na terça-feira, amanhã, portanto, em Natal, no Rio Grande do Norte. Te agrada a participação, o desempenho catarinense nessa competição? Me agrada muito, né? Acho que é até uma surpresa para nós, com 4 times, 20% do campeonato é catarinense, e a gente ter aí os nossos times brigando pelo acesso, os 4 brigando pelo acesso, e a Chapecoense como grande surpresa por ser o primeiro ano dela nessa competição. Então, é muito bom saber disso e qualifica ainda mais o nosso campeonato catarinense, que está se tornando cada vez mais visado e mais desejado pelo país. Seu Marcos Vinícius, que é zagueiro do Clube Atlético Metropolitano, blumenauense, participando do Meia Hora Esportiva hoje. Marcos Vinícius, que está feliz da vida, como todo o elenco. Imagino que você, torcedor do Metropolitano, pela classificação, em primeiro lugar do Grupo 8, à espera agora do Santo André na melhor de 2 jogos. Aliás, o Metropolitano está a 4 jogos da Série C, que é o principal objetivo. Essa semana, nós temos como destaque a Copa do Brasil. São os jogos programados, jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir os jogos agendados para este meio de semana. Nesta quarta-feira, 19h30, Goiás e Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo, às 21h50, Corinthians e Luverdense, Grêmio e Santos, Atlético do Paraná e Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Na quinta-feira, às 21h50, Salgueiro e Internacional, Vasco e Nacional. São os jogos de volta. As partidas de ida foram disputadas na semana passada. Bom, essa é uma competição que leva para a Libertadores de América, onde já foi, inclusive, adversário do Metropolitano, o Santo André, que já foi campeão da Copa do Brasil, né? Isso assusta? Não, né? É passado? É um histórico, né, que dá força para a camisa do Santo André, mas nos motiva, né? Até porque são jogadores diferentes, não é o mesmo time, né? O Santo André foi campeão alguns anos atrás, mas ao mesmo... mesmo... a estrela lá, né? É verdade. Mas vamos em frente. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso jogo e sair com a vitória através das nossas forças e, claro, respeitar o Santo André, saber da força que ele tem, mas também saber a força que o Metropolitano tem. Acho que é hora de olharmos para a gente também um pouco. Agora, agradou e muito. Ontem, por exemplo, a atuação de novo do Everton César. Destaque, o gol começou numa jogada que teve a participação do Everton César, que tocou para o Alessandro, que foi outro grande gigante. Olha só, ficou até redundante, grande gigante, né? Mas foi o cara de experiência que centralizou a bola na medida, na sobra, o Jones pegou para fazer o gol. Então esses detalhes importantíssimos do jogo é que fazem a diferença, né? Acho que a concentração também, né? A nossa equipe entrou muito focada, muito concentrada, sabia o que queria, todo mundo, um pensamento muito homogêneo, a gente queria muito essa vitória e todo mundo, você via na concentração que a gente nos últimos dias ficou 7 dias, se somarmos Caxias e Lajeado com o presidente Getúlio e Blumenau, foram 7 dias de concentração, a gente ouvia aquele pensamento positivo, aquela vontade, aquela ansiedade para que o jogo começasse logo, e acho que tudo isso ajudou. E tu vai perder o teu companheiro de quarto na próxima, porque o Leandro Melo levou o 3º amarelo, né? Verdade, é uma pena, porque
eu e ele nos damos muito bem, conversamos sobre o jogo, conversamos sobre tudo, né? Então, é uma pena, mas eu acho que tenho certeza que na próxima ele está de volta, mas quem entrar no lugar dele vai dar conta do recado. Imagino que seja o Lucas que vinha jogando e que é um jogador... Bom, isso é coisa para o Abel decidir a partir da reapresentação nessa terça-feira. Aliás, até o Davi, que estava no departamento médico, voltou e jogou uns minutinhos finais no jogo de ontem. Divisão de acesso. O Campeonato Catarinense de Futebol apresentou no final de semana mais uma rodada, a quarta. E começou no estádio do SESI no sábado à tarde com a vitória do Blumenau sobre o Pinheiros pelo marcador de 2-1. O Matheus marcou os 2 gols blumenauenses, a 13 do primeiro tempo cobrando pênalti e depois a 26 ele fez o gol da vitória. O gol da equipe visitante foi marcada pelo Gil a 31 do segundo tempo. 341 pagantes, pouca gente no estádio do SESI. Depois do jogo, né, da vitória, o técnico Giovanni Nunes entregou o cargo e não é mais treinador do Blumenau Esporte Clube. Vamos recuperar, né, um áudio de uma entrevista que fizemos hoje pela manhã, da despedida do técnico Giovanni e a justificativa do Giovanni porque que ele deixou o Blumenau a condição de técnico. Vamos ouvir essa entrevista que fizemos, como disse, hoje pela manhã pela CBN. Desde a primeira partida isso não foi entendido, principalmente pelo presidente, que colocou muito a sua parte de treinador, como é treinador no Amador de Blumenau, começou a colocar muito o seu pensamento dentro do nosso trabalho. Então, chegou um certo momento que eu não aceitei mais as críticas e tudo que se falava antes do jogo, durante o jogo, no intervalo do jogo e após os jogos. Como presidente, eu acho que ele deveria, na verdade, nos blindar, né, como comissão, e na verdade ele estava fazendo ao contrário, estava somente nos criticando. Então, me senti inútil naquele momento, até por tudo que projetamos e trabalhamos e durante a semana e durante o jogo. Preferi abrir o espaço aí para que ele coloque alguém que trabalhe do jeito que ele pensa que tem que ser, que nem ele trabalha no Amador. Então, tomara que dê certo, sem problema nenhum. Até saio para não ter problema, até como amigo, né? Que ele é meu amigo. Justificando a sua saída do Blumenau Esporte Clube, de acordo com o depoimento, não estava concordando com a posição do presidente Eduardo Corsini, que de acordo com Giovanni Nunes, se coloca na condição também de treinador, o que atrapalhou a continuidade do seu trabalho. O Blumenau, até Gustavo, para nós recuperarmos aí brevemente, além dessa vitória do Blumenau sobre o Pinheiros por 2-1, nós tivemos outros jogos, se for possível, e aí a classificação do campeonato da divisão de acesso, não é possível, então eu vou recuperar aqui, tá aí. Oeste 1, Curitibanos 3, Internacional 1, Jaraguá também 1, Navegantes 4, Maga 0. O Pinheiros é o líder 9 pontos, Jaraguá 8, Internacional e Blumenau com 7 pontos. Curitibanos e o Navegantes com 6, Oeste 3, Barra e Maga não pontuaram. O Blumenau volta a campo no próximo domingo, de acordo com a tabela da Federação Catarinense, em Imbituba, quando enfrenta a equipe do Curitibanos. Essa decisão do Giovanni deixar o Blumenau, de certa maneira, pegou o torcedor de surpresa, né, e essa relação instável, logo no começo do campeonato, se racha, não faz bem, não é legal. Bom, o Giovanni volta para Ibirama, vai cuidar da vida dele, daqui a pouco ele é funcionário lá do Atlético. O Blumenau que precisa se encontrar uma situação para melhorar a sua performance. Marcos Vinícius, muito obrigado por ter estado aqui conosco. Fica o desejo de sucesso contra o Santo André nesses 2 jogos, que aconteça a classificação, depois que venha Londrina ou Juventude para garantir o acesso à Série C. Obrigado, Vilmar, obrigado pela oportunidade. Deixar só mais um recado que a essência do futebol é o entretenimento e a felicidade. Então ontem a gente via no vestiário a alegria do nosso time, mas também ver aquela torcida, aquelas crianças pequenininhas que entraram com nós no campo, acho que essa é a essência. E a gente tem que procurar levar isso, tanto nós jogadores, diretoria, como os torcedores para campo. Essa alegria, essa vontade de ir para o campo e ser feliz. E fazer com que a gente traduza isso em resultados positivos. Então, novamente, obrigado. Esperamos agora manter essa sintonia, essa harmonia de pensamento para que a gente possa vencer o Santo André, superá-los e aí entrar no mata-mata decisivo para a Série C forte para poder trazer esse sonho aí que a torcida tem e que eu como blumenauense também tenho e todo o nosso time.
Marcos Vinícius, zagueiro do Clube Atlético Metropolitano, foi o nosso entrevistado hoje no Meia Hora. Ainda em tempo, agradecer ao Denner, fotógrafo aqui da TV Legislativa, que apresentou esse material aí das fotos do Blumenau no jogo do final de semana. O programa Meia Hora Esportiva vai ficando por aqui. Hoje, excepcionalmente, não tem um reprise às 7h15, porque teremos a sessão solene de homenagem, entrega de emoções a personalidades e entidades que contribuíram com a vida da cidade de Blumenau. O reprise hoje vai ser à meia-noite. A todos, um grande abraço, boa segunda-feira.